Alô? Alô, é Biano? Sim, sou eu. Biano, tudo bem? Você não me conhece? Meu nome é Edgar. Ó, Alô, você vai falar com o Rodrigo? ele mesmo. Ô, Rodrigo, tudo bem, cara? É Marcelo, aqui de Cabo Frio. Opa, tudo bem? Como é que você tá, cara? Tô bem. Como é que passou aquela noite lá? Oi, Edgar, tudo bem? Tudo bem. Biano, é um assunto tanto quanto delicado. Você tá podendo falar agora? Posso falar. É uma coisa meio chata, capaz de você não entender. Você é namorado da não é isso? Sim, Alô? Alô, Cláudio? isso, Oi, Cláudio, tudo bem? tudo. Cláudio, eu vi o seu vídeo, muito legal mesmo, Projeto Mil Sorrisos, não é isso? Não sei como é que eu falo isso. Ela estava no Nova América no sábado. Você estava com ela? Não, eu não estou no América do Sul. Mas ela estava. Não. Quem é você? É isso que eu queria falar. Eu tô apaixonado por ela. Nós estamos tendo uma relação. Muito legal o mundo hacks, Cláudio. Muito legal. E outra coisa, você é muito fotogênico, sabe? Você tem... assim, você é bonito, assim. Né? Você fica mais bonito no vídeo ainda. Parabéns. Gostei muito mesmo. E eu queria te conhecer melhor, Cláudio. Boa tarde. Boa tarde. Da padaria? Eu queria que você... Tem peito de peru? Tem. Eu queria que mandasse sem o peito. Todo mundo rindo, menos o Biano. Vamos ligar pro Biano. O Biano agora fodeu. Gente, ele não tá atendendo mesmo. Desligou. Pô, a gente acaba com o namoro dele, cara. Que isso. Com certeza ele ligou pra mulher dele, cara. Você tem preconceito, assim, Cláudio? Porque você tem namorado? Desculpa ter entrando na sua vida assim, sem te perguntar isso. O que você tem? Tem cacetinho? Também não. Aquela sua foto, no Face, sentado, pelado na privada, é tudo, Cláudio. Mostra um homem viril, mostra um homem, sabe, ubersexual, um homem do século XXI, um homem que não tem preconceito com nada. Então eu pensei, vou ligar pro Cláudio. Eu passei um trote agora de mau gosto pro Biano. E ele deve estar apavorado, ele tá aí perto de você. Pô, ele meteu o pé agora, cara. Ele meteu o pé, você tá brincando, ele saiu correndo? Ele tá zoado. Rodrigo, você esqueceu já de mim, cara? A gente lamperou, cara. Muito bom, cara. Só que eu fiquei muito ligado em você, sabe? Desde aquele dia eu fico pensando direto naquela nossa noite. Valeu, um beijo aí, cara. Um abraço por trás. E ele, obrigado. Sério, Marquito? Ele saiu correndo? Calma aí, deixa eu ver se ele tá aqui. Pelo amor de Deus, corre atrás dele, cara. Não deixa ele se matar, não, cara. Marquito, pelo amor, eu liguei dizendo que era um cara apaixonado pela mulher dele, que a gente tá saindo Nova América. Falei o nome da menina. Você tá de bobeira hoje? Eu não, se quiser pagar um jantar aí, tudo bem. Se eu pagar o jantar, você vai me encontrar? Então É, tá. pobre. Ser pobre. Obrigado. Não. É o Biano? Quem tá falando é o Biano? O pai do Biano? Deixa eu falar com ele, cara. É um trote que eu passei pra ele, é um amigo dele, porra. O que tá fazendo? Eu imagino, cara. Eu tô ligando pra ele direto, já mandei mensagem. O Biano é brincadeira, ele não atende meu telefone. Deixa eu falar com ele. É o Orlando, cara. Ele é meu genro, ele. Ele mandou chamar a polícia, corpo de bombeiro e tudo. Caralho. Eu imaginei, cara, que ele ficou bolado, porque a reação dele não foi das melhores. Cadê ele? Esse número aqui, cadê ele? Ele vai te ligar então, meu filho. Valeu. Alô? Caralho, Biano, atende essa porra desse telefone, Biano. Acho que tu não foi seu cachorro. Biano, olha só, a gente tá no programa, aconteceu, eu não te explica. Aí, quando apareceu o teu nome, todo mundo falou, porra, liga pro Biano. Aí o pessoal disse o nome da tua namorada. Eu falei aquela babaquice, cara. Mas, porra, não fica bolado não, cara. Mil perdões, cara. Porra, Biano, toda a equipe tá pedindo desculpa de você. Mas a gente vai usar assim mesmo. Tá? Valeu, Biano. Beijo aí, cara. Abração. Tchau, tchau. Abração, valeu, tchau. Galera, começando aqui nosso próximo bloco de atualidades, falar agora sobre política internacional
e especialmente sobre um caso aí recente, vocês devem ter visto, na Argentina. Então, o programa de hoje é só sobre crises, né, em países da América Latina, da América do Sul especificamente. Eu falei no outro bloco sobre o caso da Venezuela e agora eu queria falar sobre o caso da Argentina e especialmente sobre a morte do promotor Nisman, Alberto Nisman, que foi provavelmente assassinado, né? Ninguém sabe exatamente a versão completa dos fatos, as coisas estão sendo investigadas agora, mas qual é a manchete do assunto, né? Qual é o tema aqui sobre o caso da Argentina? O que aconteceu, galera, é que o promotor Nisman ia denunciar a Cristina Kirchner e o governo dela de envolvimento em fatos bastante graves. E esses fatos quais seriam? Seria justamente o acobertamento do envolvimento do Irã num atentado que aconteceu na Argentina nos anos 90. Né? Em 94 aconteceu um atentado ao Centro Judaico de Buenos Aires, na associação lá dos judeus, e a morte de 85 pessoas nesse atentado que ocorreu lá na Argentina. E o atentado foi organizado por agentes iranianos, e o que a Argentina ia fazer, o governo da Cristina, era justamente tentar acobertar os verdadeiros autores em troca de uma relação política e principalmente comercial mais próxima com o país dos ayatolás. A Argentina tem interesse em vender grãos para o Irã, interesse em vender também carne, e em contrapartida a Argentina também tem interesse em comprar um petróleo mais barato do Irã. E esse acobertamento seria justamente para estreitar os laços entre os dois países. E esse escândalo acabou surgindo agora da morte do promotor que iria denunciar a Cristina Kirchner. Tanto é que logo depois do assassinato dele assumiu um outro promotor e esse promotor absolveu a Cristina, tirou o governo da reta e isso ficou ainda mais evidente a relação da Cristina Kirchner com a morte do promotor. Até porque quando o cara foi morto, a primeira versão que foi divulgada era a versão de que ele se matou, né, um suicídio. Só que a viúva do Nisman, uma juíza, contratou um perito e esse perito já trouxe o laudo e diz que ele foi morto, inclusive, de joelhos. Ou seja, ele foi executado. E essas versões da perícia, existe a versão da perícia oficial e essa perícia paralela, são contraditórias, aumentando ainda mais o mistério em torno do caso Nisman. Inclusive, a população argentina tem tomado as ruas, os argentinos têm essa tradição de protestarem, né, de organizarem manifestações contundentes e a população foi às ruas pedindo justiça e pressionando cada vez mais o governo da Cristina. Só para trazer um panorama um pouco maior do que está acontecendo na Argentina nos últimos tempos, eu queria falar um pouco sobre o governo anterior. O Néstor Kirchner, falecido, foi o presidente da Argentina desde 2003 até 2007. E, portanto, a partir de 2003, inaugura-se na Argentina uma nova fase que é o chamado kirchnerismo, né? Ou seja, o poder em torno da família Kirchner. O Néstor governou de 2003 a 2007 e em 2007 assumiu a Cristina. Ela governou de 2007 a 2011, foi reeleita em 2011 e está nesse seu segundo e último mandato. Na Argentina, é que nem no Brasil, só pode uma reeleição e o mandato é de 4 anos. Então a Cristina não pode se candidatar de novo, segundo a Constituição do país. Portanto, observa-se nesse momento o fim desse período kirchnerista, o aparente fim, né? Sabe-se lá o que pode acontecer até o final do mandato dela. Mas eu acho difícil acontecer alguma coisa. Os candidatos já estão apresentados, as cartas já estão na mesa. Existem candidatos que são ligados à Cristina e candidatos independentes e candidatos da oposição. E o cenário político da Argentina ainda é um pouco nebuloso para se apontar quem é que vai ganhar as eleições deste ano. Esse ano, 2015, é que tem eleições na Argentina. O Néstor Kirchner marcou, de certa maneira, a história recente do país vizinho, primeiro por ter promovido uma recuperação econômica que deu a ele popularidade. A Argentina, antes do governo do Néstor Kirchner, viveu
a sua pior crise econômica na história, inclusive com confisco da poupança das pessoas, que nem houve aqui no Brasil no governo Collor. Na Argentina, chamados de corralitos. A população ficou ensandecida, tomou as ruas, quebrou tudo, e a Argentina viveu um caos, uma crise política sem precedentes. Desde que o Néstor Kirchner assumiu, a coisa se estabilizou, apesar de, nesse presente momento, a Argentina também viveu uma crise econômica, como vive a Venezuela, que eu falei há pouco com vocês. E outra coisa importante do governo do Néstor Kirchner foi a volta ao passado da época da ditadura, volta no sentido de colocar na prisão os responsáveis pela terrível repressão que tomou conta do país nos anos da ditadura. A ditadura argentina foi de 1976 até 1983 e foi uma das mais selvagens do continente. Quer dizer, foi a mais selvagem do continente, foi aquela que mais matou pessoas ao longo desses anos, né, desses 7 anos de governo militar. E aí vários desses algozes, vários desses comandantes civis e militares, especialmente na Argentina militares, foram presos e foram julgados, né, e presos. Alguns deles, inclusive, já morreram na cadeia por morte natural, como foi o caso do Videla, Jorge Rafael Videla, o comandante da ditadura argentina na maior parte do tempo. Então, esse tipo de episódio deu moral para o Néstor Kirchner. Tanto é que na Argentina tem um movimento que são as Mães da Praça de Maio, que agora o movimento foi rebatizado de Avós da Praça de Maio, que são aquelas que buscam o paradeiro dos seus netos desaparecidos na época da ditadura. Porque uma das práticas da ditadura argentina era o sequestro de crianças, filhas de militantes de esquerda, para serem criadas ou por militares ou por quaisquer outras famílias. E essas identidades estão sendo reveladas agora. São jovens de 30, 40 anos, né, assim, que acabam descobrindo que os seus pais não são seus pais, que foram pessoas adotadas, seus verdadeiros pais morreram na época da ditadura. Então é uma ferida que a Argentina tem e que, de vez em quando, uma história dessa aparece nos jornais, como foi recentemente, não faz muito tempo, o neto da presidente do movimento, da Estela de Carlotto. O neto dela, que agora me fugiu o nome, deu uma entrevista, inclusive, para o Globo essa semana, né? Muito interessante a entrevista dele, dizendo que ele foi criado por 2 camponeses, um casal humilde de camponeses. Ele chegou lá nas mãos de um militar da ditadura que entregou ele para essa família de camponeses, e ele foi criado ali achando que os pais dele eram aqueles ali. E ele então descobriu que não era, e ele era neto da Estela de Carlotto, e teve até com o Papa, né? O próprio Francisco teve com a Estela e com acho que é Guido, né, o nome dele, ele é músico hoje, né? Ele é músico, enfim, é uma história bonita aí, porque é um drama humano, né? Tem irmãos, por exemplo, que um quer saber a origem, o outro não quer, muitos se decepcionam com os pais, porque os pais muitas vezes são militares que participaram da repressão, então realmente é uma história bastante pesada que a Argentina vive e que o cinema argentino adora tratar. Assim como o Brasil tem um tema predileto, que é a pobreza, você vê que vários filmes brasileiros tratam disso, chamados favela movie, né? Filme de favela, filme Cidade de Deus, filme de presidiário. O Brasil tem muito essa ligação com esse tema. Na Argentina, o tema predileto deles é a ditadura. Vários filmes marcantes tratam disso. 2, inclusive, ganharam o Oscar de filme estrangeiro. A História Oficial, um filme dos anos 80, se não me engano, de 86, e O Segredo dos Seus Olhos, que é um filmaço com Ricardo Darín, que ganhou também o Oscar de filme estrangeiro, e também tem ao fundo o tema da ditadura militar da Argentina, né? Então, inclusive no final aqui desse bloco, eu vou mostrar para vocês algumas dicas de filmes argentinos, porque eu sou fanático pelo cinema argentino. É o melhor cinema do continente, disparado, na minha opinião, né? Vou dar algumas dicas aqui de filme. Aí, ó, o que eu acabei de falar, identificado na Argentina o neto centésimo décimo sexto sequestrado durante a ditadura militar. O neto 116, pronto, tá? E aí a matéria do El País do dia 5 de dezembro, que é justamente a quantidade de netos que vão sendo revelados aí, de identidade. Essa é a Estela de Carlotto. Essa que eu falei, que é a presidente do movimento das Avós da Praça de Maio, que é uma praça que fica no centro de Buenos Aires, né? É onde fica a Casa Rosada. Quem já foi a Buenos Aires
deve conhecer, porque é um lugar turístico, todo mundo vai lá, né? E aí o neto, tá aí, ó, é Guido o nome dele mesmo. Um símbolo das avós da Praça de Maio recupera o seu neto na Argentina, agência Reuters, de agosto de 2014. E aí eles sendo recebidos pelo Papa. O Papa, todo mundo sabe, é argentino, o Papa Jorge Mário Bergoglio se encontrou aí com a Estela de Carlotto e o neto Guido, que inclusive vai manter o nome que recebeu dos pais adotivos, né? Porque ele tinha um outro nome qualquer. E aí o caso recente da morte do promotor, que não tem a ver com a história dos netos, só porque eu acho essa parte da história bacana da Argentina, bacana, né, assim, no sentido histórico. E aí o caso do promotor Alberto Nisman, que foi encontrado morto. Promotor argentino que denunciou o governo é encontrado morto. E aí o episódio que aconteceu em 94, no Centro de Convivência dos Judeus, a AMIA, né, que é AMIA, Associação dos Judeus, e o episódio matou 85 pessoas. E repito, a notícia atual é que ele ia denunciar o governo da Cristina, mostrando o envolvimento dela e do governo, né, tentando acobertar os verdadeiros autores do atentado. Isso realmente é um absurdo total. E, inclusive, não lembro qual foi o ano, mas em 2011, na disputa da reeleição da Cristina, foi preso um venezuelano carregando não sei quantos dólares que ele levava para a campanha da Cristina. Ele alegou, inclusive, que o dinheiro ia ser destinado para a campanha. A revista Veja, dessa semana, que o programa está indo ao ar, revela que aquele dinheiro não era venezuelano, que aquele dinheiro era iraniano. Ou seja, as relações do governo do Irã com a Cristina já vem de longe. Na época, inclusive, quem presidiu o Irã era o presidente Mohammad Ahmadinejad, né? Hoje trocou, o novo presidente do Irã chama-se Hassan Rouhani, mas foi na época do Ahmadinejad. Aí, ó, agora a Cristina diz não acreditar em suicídio de promotor. Ela já mudou de versões várias vezes. De acordo com a pressão popular, de acordo com a reação da sociedade, a Cristina muda de versão. Está perdidinha, né? E cada vez mais fica explícito o envolvimento do governo na morte do promotor. Aí o pessoal fazendo protesto, tá vendo? Eu sou Nisman, pessoal revoltado com o episódio lá da morte do cara. Aí os protestos. Milhares de pessoas homenageiam Nisman e desafiam o kirchnerismo. Justamente esse fenômeno político que eu narrei, que tem a presença do Néstor e agora tem da viúva Cristina. E aí, galera, filmes argentinos. Cara, esse filme é maravilhoso. Quem não viu esse filme é falha de caráter. Tem que ver. Tem uma das cenas, para mim, mais marcantes do cinema, que é quando a câmera vem de fora do estádio, tá tendo o jogo do Racing, aí a câmera vai se aproximando e vai até o rosto do Ricardo Darín, que é o personagem do filme. Parece que é uma cena sem corte, e ela tem corte, só que você não consegue ver, porque é tão perfeita a cena. Olha, é um primor esse filme. Vale a pena assistir, ganhou o Oscar de filme estrangeiro. E quase nenhum filme argentino tem o Ricardo Darín. São raros os filmes com o Ricardo Darín. Esse é um deles. Plata Queimada é excepcional, é um filme também alternativo, uma quadrilha de assaltantes de banco, vale a pena assistir. O Abraço Partido, do Daniel Burman, Daniel Burman é uma comédia muito boa, sim, argentina, vale a pena assistir. O Homem ao Lado, eu acho esse filme espetacular, esse é um dos filmes que eu mais gosto do cinema argentino. É um filme também, assim, bem interessante, um enredo bem simples. Um cara meio esquisito se muda vizinho lá do sujeito, né? E o cara fica meio cismado com esse novo vizinho, que é um vizinho meio bruto e tal. É um filme muito interessante, com um final espetacular. Vale a pena assistir O Homem ao Lado. Outro que eu gosto muito é uma comédia chamada Um Conto Chinês, que estranhamente é com o Ricardo Darín, quase não faz filme argentino. Começa com uma vaca caindo do céu na cabeça de um casal de pescadores chineses. E a história é baseada em fatos reais. Sensacional, pelo menos essa história aconteceu, a vaca caiu mesmo. Elefante Branco é um favela movie argentino, um filme tipo Cidade de Deus argentino. Estranhamente é com o Ricardo Darín, quase não faz filme argentino. É o diretor do Pablo Trapero. Outro filme, esse é maravilhoso, Nove Rainhas. Estranhamente é com o Ricardo Darín, quase não faz filme argentino. É sensacional, com um final também assim, tipo, é um final, depois é outro, você fica perdido, vale a pena assistir, tá certo? Então fica aqui uma homenagem à Argentina nesse bloco, falando aí desses temas aí ligados à Argentina. Até o próximo bloco. Valeu, galera! Porra, gente, eu esqueci a poeira da palavra do desconto,
que já sei qual é o desconto. Galera, o desconto vai ser de 50% no curso do Banco do Brasil, tá? Banco do Brasil, 50% se você juntar as palavras. No outro bloco eu já disse uma sílaba e agora é N-I. Ni. N-I. N de nariz, I de idiota, tá legal? I de ignorante. Junta isso aí e até o próximo bloco eu digo o final da palavra, você vai lá e consegue o desconto de 50% para o curso do Banco do Brasil. Não é um módulo de qualquer matéria não, é o total mesmo. Beleza? Agora sim eu me despeço. Até o próximo bloco.